Olá e bem-vindo às Crônicas Romanas, uma história de Roma em português. Esse podcast é uma tentativa de conectar tantas histórias romanas à nossa língua portuguesa. Há hoje, na língua inglesa, uma quantidade quase infinita de livros, artigos, podcasts, filmes, documentários sobre Roma, muitos deles apenas disponíveis em inglês. Por conta disso, eu decidi criar esse podcast e lá vamos nós com o episódio 1. O começo mítico de Roma, ou Meu nome é Enéas. A fundação de Roma é envolta em mito e lendas, a gente nunca vai saber direito o que aconteceu, mas as raízes, em geral, muita gente remete ao Rômulo e ao Remo, né? Que seriam os fundadores da cidade. Ocorre que mesmo os próprios romanos, na antiguidade, se perguntavam de onde teriam vindo as famílias que chegaram a ser gerar os gêmeos, né? De onde teriam vindo essas famílias. E eles conectavam essa história com uma história ainda mais antiga, que seria a Guerra de Troia, né, que teria acontecido antes do ano 1000 antes de Cristo, né? Essa conexão é feita, um dos grandes monumentos da poesia universal é um poema do poeta Virgílio, que viveu ali no primeiro século, né, chamada Eneida. Na Eneida ele conta essa história, então eu vou basear um pouco essa história que eu vou contar para vocês hoje, é baseada na versão do Virgílio, na Eneida, né. Com o fim da Guerra de Troia, um grupo de troianos, liderado pelo Enéas e pelo pai dele, que é o Anquises, e a mãe do Enéas, na lenda, é ninguém menos do que a Vênus, né, a deusa do amor. Eles fogem de Troia porque o Enéas tinha recebido uma missão, ele tinha recebido uma profecia que ele seria o fundador de uma cidade na Itália, que seria uma cidade muito poderosa e indestrutível, né. Assim que os romanos explicavam essa fuga do Enéas. E eles fogem, né, eles fogem com vários barcos e passam por várias aventuras, quase há muitos paralelos aí com a Odisseia do Odisseu, né, ou do Ulisses. Uma dessas aventuras é importante, essa eu vou lembrar, que é quando eles acabam chegando no norte da África, em Cartago, a cidade de Cartago, que era poderosa, e eles encontram lá a rainha da cidade, que é a Dido. A Dido, no primeiro momento, ela é a rainha poderosa. No segundo momento, ela é uma mulher apaixonada pelo Enéas, né? Eles vivem um grande caso de amor, só que o Enéas tem um destino a cumprir. Ele tem que cumprir o seu destino de ir para a Itália e fundar essa tal cidade poderosa. Nesse momento, os romanos usavam essa história para discutir a decisão na vida que você tem que ter, às vezes, de cumprir o seu destino ou de fazer o que você quer, né, o seu amor. E o Enéas decide continuar no caminho dele, né? E, obviamente, abandona a Dido, lá em Cartago. Ela faz uma pira e se joga nessa pira como um suicídio por conta de ser uma mulher abandonada agora pelo amor da vida dela. Segundo Virgílio, as últimas palavras dela teriam sido o seguinte, aqui é uma tradução livre dessa palavra, das palavras da Dido, né? Ela olhou para os cartaginenses e disse assim: eu vos imploro, nessas minhas últimas palavras que eu derramo assim junto com o meu sangue. Então, persigam esse meu ódio contra essa linha deste Enéas e de toda a raça que vi dele. E ofereçam essa perseguição como homenagem às minhas cinzas. Que não haja nunca amor nem tratado entre nossos povos. E que um dia se levante um vingador desconhecido do meu pó, que vai perseguir os colonos troianos com fogo e ferro, agora ou a seu tempo. E eu rezo para que a costa se oponha à costa, a água contra a onda e a arma contra a arma. Deixem-os lutar, eles e os seus descendentes. Então, essa, essas linhas do Virgílio é mais ou menos para explicar as guerras púnicas. Então, o Virgílio estava escrevendo isso em torno do ano, vamos dizer, o ano 1, né?
ele estava falando, na verdade, da guerra de Tro das guerras púnicas entre os cartagineses e os romanos. Então, de certa forma, ele usa essa história da Dido e do Enéas para explicar as guerras púnicas e o ódio que sempre existiu entre os cartagineses e os romanos. Bom, o Enéas chega na Itália, né? Então, o que que ele encontra quando ele chega na Itália? Então, se você imaginar um grupo de pessoas chegando na Itália em torno do ano antes do ano 1000 antes de Cristo, o que que você tem ali na Itália? Ao norte, você tem um povo bem desenvolvido, uma civilização bem avançada, que seriam os etruscos. Ao sul, você tem umas colônias gregas que os em torno da cidade que hoje é Nápoles, mas que tem esse nome porque vem do grego Neópolis, que seria cidade nova, né? Entre esses dois grupos estaria o Lácio, ou as tribos latinas, né? É lá, nesse meio, que chega o Enéas com a sua tropa, né? Eles chegam e o Enéas faz uma aliança com um dos reis locais. Esse rei, que é o rei do Lácio, tinha uma filha chamada Lavínia. E para selar a aliança com o Enéas, ele entrega a Lavínia dá a Lavínia como noiva, né? Como agora a nova esposa do Enéas, que já tinha vindo com um pai e com um filho e tinha deixado a Dido lá na Itália, né? Ocorre que a Lavínia já tinha sido prometida para outro rei, que era aliado dos etruscos. Esse rei declara guerra, então, ao pessoal do Lácio, e o pessoal dos Lácios, latinos, tem uma primeira batalha ali contra os etruscos, ajudando esse rei que tinha sido passado na frente de casar com a Lavínia. O Enéas mata esse rei, né? E eles ganham essa batalha, né? Então, ele, Enéas, em homenagem à esposa dele, Lavínia, funda uma cidade chamada Lavínio. E o filho dele, Ascânio, ele, depois, no decorrer da vida dele, funda uma outra cidade próxima chamada Alba Longa. Essas duas cidades, é a partir dessa cidade de Alba Longa que a gente vai chegar na história do Rômulo e do Remo. Essa história vai ser para o episódio 2. Então, eu vou só fechar esse primeiro episódio conectando as histórias que os romanos estavam tentando conectar. Então, você tem o Homero, grego, contando a história da Guerra de Troia, coisa que aconteceu né, bem antes em torno do ano 1200 antes de Cristo. O Virgílio escreve essa história mais ou menos em torno do ano 10, né? Então 1000 anos depois. Veja que o Dante Alighieri, que é o maior poeta da língua italiana, conecta a Divina Comédia dele com o Virgílio, que é o guia do Dante, né, no inferno e no purgatório. Então você veja aí, Virgílio se conecta com Homero, Dante se conecta com Virgílio. 200 anos depois do Dante escrever a Divina Comédia, em torno do ano 1300, o nosso Luís de Camões escreve Os Lusíadas, que é outro poema épico falando do povo português, né? E aí eu vou fazer uma última conexão entre essas histórias. De Homero passa a bola por Virgílio, mil anos depois, né? 1200 anos depois. O Virgílio passa a bola por Dante, né? Dante Alighieri, 1300 anos depois. 200 anos depois vem o Luís de Camões e faz os Lusíadas. E, obviamente, eu vou lembrar aqui para nós brasileiros, temos a conexão com o Olavo Bilac, que escreve um poema chamado A Língua Portuguesa. E nesse poema é muito famosa a primeira linha do poema, que é: última flor do Lácio, inculta e bela, és há um tempo esplendor e sepultura. Outro nativo que na ganga impura
a bruta mina entre os cascalhos vela, amo-te assim, desconhecida e obscura, tuba de alto clangor, lira singela, que tens o trom e o silvo da procela, e o arrolo da saudade e da ternura. Amo o teu viço agreste e o teu aroma, de virgens selvas e de oceano largo. Amo-te, ó rude e doloroso idioma, em que da voz materna ouvi, meu filho, e em que Camões chorou, no exílio amargo, o gênio sem ventura e o amor sem brilho. Então, o português é a nossa última flor do lácio. Você veja aí que o Olavo Bilac estava conectando o nosso idioma como um descendente das palavras e dos idiomas falados no centro da Itália há mais de 3.000 anos, né? Então, por conta de tudo isso, eu queria divulgar e dividir com vocês algumas dessas histórias romanas. Hoje, a gente falou da história de Enéas e de como ele saiu de Troia, passou por Cartago e chegou no Lácio. Na próxima semana, a gente vai se encontrar para saber como é que a descendência do Enéas, através do seu filho Anquises, na cidade de Alba Longa, chega nos famosos Rômulo e Remo. E de Rômulo e Remo, a gente funda Roma. E na próxima semana, eu vou aproveitar e conectar a fundação de Roma com a chegada dos portugueses no Brasil. Um grande abraço, obrigado pela escuta e a gente se vê na próxima semana.